ITB, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, eu sou o pastor Tiago, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Aconselhamento Bíblico aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na IPP-TV. Esse programa que hoje retorna ao vivo, nós tivemos aí 2 semanas de recesso, eu estava de férias, mas agora estou voltando e você pode participar aqui conosco, sempre e semanalmente nós temos um tema novo, um tema que é importante na área de aconselhamento bíblico, para você que estuda aconselhamento, que serve no Ministério de Aconselhamento, ou você que se interessa por esse tema, como parte também do corpo de Cristo, que serve aconselhando uns aos outros. Aliás, os temas que nós trazemos aqui é para todo o corpo, de uma forma eficaz, nos ajuda e também nos instrui a servir melhor ao Senhor. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje um tema importante dentro da área de aconselhamento, também das nossas vidas de uma forma geral. Hoje nós vamos falar sobre o passado, o que as Escrituras falam a respeito do passado. Existem inúmeras teorias que trazem aí algum tipo de significado na forma como nós nos relacionamos com o nosso passado, alguns de uma forma mais abrangente, outros de uma forma mais específica, trazendo esse significado, alguns dando um significado muito maior, outros menores, mas o que as Escrituras falam e como nós devemos nos relacionar com o nosso passado. Lembrando também de uma coisa importante, você que está aí, pode participar aqui conosco pelo chat, mandando suas perguntas, fazendo as suas observações. Você pode cooperar com esse programa, você pode agregar aqui, trazendo também questões que às vezes não estão aqui nas perguntas, no bate-papo, mas você pode trazer algo específico para nós aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, que esse programa possa abençoar a sua vida. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, todos são especiais, mas sempre quando vem a gente fala, esse é especial, entendeu? Que é o pastor Carlos Bacotina, o meu amigo, conselheiro bíblico, e que tem o privilégio aqui de estar aqui hoje, de poder participar desse programa aqui conosco. Boa tarde, pastor, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar com os irmãos aqui, poder falar um pouco sobre aconselhamento, sempre é bom, e principalmente porque, como você me disse lá fora, eu sou santista, né? Exatamente. Então eu posso falar do passado tranquilamente, já que o santista vive só no passado. Não, e esse convite foi proposital, né? Como o pastor Carlos Bacotina, ele é santista e santista vive no passado. Obrigado. Então você vai poder contar muito bem como você se relaciona com o seu passado, né? Obrigado. Então eu espero contribuir com os irmãos como lidar com o passado de forma bíblica, né? Bom, o pastor Carlos Bacotina é pastor da Igreja Batista Regular em Jardim ou de Jardim Tremembé? Em Jardim Tremembé. Também professor da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ou seja, uma conhecida ABCB, que depois a gente vai falar da conferência lá no final. Não esquece. Exatamente. E também tem se dedicado a estudar e a servir também na área de aconselhamento bíblico. Tem o CAD, que é uma clínica de discipulado e aconselhamento, é isso? Sim. Temos o CAD na igreja, um ministério voltado para aconselhamento, atender pessoas da nossa região, e algumas igrejas fazem até estágio com a gente, na área do aconselhamento. E também o seminário, o Logos, Sim. Que a minha ênfase lá está sendo o aconselhamento, na área do aconselhamento. Que bom. Um privilégio, tê-lo aqui também, poder participar. O privilégio é todo meu, estar ao seu lado, Olha só. O pastor Carlos é um grande amigo de encontrar, hoje nem tanto, depois aí, peguei as férias em... Férias, Covid, depois Covid. Esse programa era para ter acontecido há mais de um mês atrás. Eu peguei Covid, depois você pegou Covid, mas agora, graças a Deus... Ficou no passado. Ficou no passado. Como a gente vai lidar com isso agora, Então, mais uma vez, você que está aí, pode participar, pode mandar sua pergunta. Nós vamos bater aqui um papo com relação ao tema de hoje, mas você pode também agregar. Bom, passado... Quando nós falamos sobre passado, nós falamos de algo que é um objeto de estudo, muitas vezes, de muitas teorias, Inclusive muitas explicações. É interessante, mesmo de forma popular, pastor, talvez você também já tenha feito isso, a gente olha alguma coisa, vê a atitude de alguém, a gente vê o comportamento de alguém, logo a gente acaba apelando ou deduzindo que aquela pessoa lidou com alguma coisa no passado que fez com que ela agisse, fizesse ou fosse daquele jeito, Então, você tem um âmbito
de um estudo, você tem um âmbito aí, né, da percepção até acadêmica sobre o passado, enfim, o que as filosofias falam, mas você tem também uma questão popular, né, uma questão de dizer, mas será que cresceu sem pai? Será que cresceu sem a mãe? Será que sofreu um abuso no passado? Acho que é um trauma da infância. Então, normalmente, isso está na nossa conversa diariamente, né, do dia a dia, do dito popular ali, né? Sim. O passado, ele é relevante, importante para você entender o seu presente. E como você bem disse, a nossa cultura ela gosta de encontrar culpados ou motivos, razões pelo presente. Então, não é incomum a gente olhar para o passado. Entendendo que na área do aconselhamento hoje já não é mais tanto a questão do passado. Parece que a gente superou um pouco isso, mas lidamos muito com a questão da genética, né? Eu nasci assim, sim. Eu tenho uma desculpa, eu tenho uma razão por ser assim. E então, por muito tempo, David Powlison dizia isso, acho que é a segunda onda, ele chama. A gente olhava para o passado. Hoje parece que é um pouco a genética, porém, ainda assim um pezinho sempre voltado no passado. Por que isso? Por que acontece isso? Não, é o passado, é o passado. E o passado, ele se torna o grande vilão que recebe toda a culpa por erros cometidos no presente. Isso a gente sabe que não vai nos levar à solução do problema ou transformação de coração, nada disso. Isso que você falou é interessante, né? Você tem aquela onda de uma ênfase muito maior no passado, depois na genética comportamental, né? O que geneticamente se explica, enfim. Mas da medicação. Exatamente. E aí você ainda tem hoje, né, um grupo que dá uma ênfase muito grande ao passado. Agora, eu vejo também dentro do aconselhamento, eu não sei o quanto, né, você teve, até leu sobre isso, nós temos livros, a gente vai falar depois de algumas literaturas. Existe, talvez por eu não vou dizer uma onda em si, uma geração em si, mas de certa forma também um posicionamento por parte daqueles que falam de aconselhamento bíblico, né, do conselheiro bíblico, de não o fato de, do outro lado, dar tanta ênfase, também, de certa forma, dar uma não é negar, mas não dar importância, ou pelo menos a devida importância. E a pergunta que eu tenho é, qual é o lugar do passado em nossas vidas? Quer dizer, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia considera, o que a Bíblia traz de perspectiva sobre a forma como nós lidamos? Eu rejeito totalmente ou eu abraço com uma ênfase demasiada? Eu acho que é uma questão tudo de equilíbrio. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se você ter em uma quantidade mínima, isso vai ter um problema. Se você ter uma quantidade enorme, isso também será um problema. Vamos pensar no alimento. Se você tem nada de sal, é ruim. Mas se você coloca muito sal, fica difícil você comer, certo? E o passado é a mesma coisa. O passado, ele tem a sua importância, então ele pode ser seu grande amigo, mas ele pode ser também o seu grande inimigo, né? Pessoas que ficam aprisionadas, né? Então, quando a gente olha para o passado, por exemplo, eu posso olhar para as Escrituras e perceber, por exemplo, que eu tenho esperança olhando para o passado. Vamos pegar um exemplo simples do caso do povo de Israel. O Senhor falava assim, lembra quando eu tirei você do Egito? Olha o que eu fiz com o Egito, as pragas. Lembra o Mar Vermelho? Então eles estão voltando para o passado para ter uma confiança no presente olhando para o Senhor, certo? Então confiando no Senhor. Então o passado, ele é amigo. Às vezes, o passado, então, ele pode nos dar confiança, nos trazer confiança no presente, ele pode nos trazer esperança. Aconteceu isso, mas olha só, não ficou abandonado. Você olha, por exemplo, mais uma vez o povo de Israel, em meio a um caos, você vê o resgate do Senhor, trazendo o pessoal, então, de volta para sua terra após a Babilônia. Então tem esperança, nós temos um Deus de misericórdia. Então, olhando para o passado assim, o passado ele é muito bom. Ele me traz, né, referenciais de esperança, de confiança. E eu estou falando aqui principalmente um passado, olhando o passado bíblico, né? Nós podemos olhar para o nosso passado e falar, nossa, olha o que eu fiz, olha o que Deus transformou na minha vida. E novamente, então, Deus nunca me abandonou. Deus trabalhou na minha vida. E eu posso olhar para o passado e o passado ser um grande inimigo, né? Em quais questões? Uma questão não respondida. Então,
um filho, por exemplo, no aconselhamento acontece isso, um filho que agora ele já é adulto, mas ele não entende o motivo pelo pai ter abandonado ele quando ele tinha 5 anos. E fica uma questão não respondida, porque é um abandono do pai que o deixou, que na mente dele foi criado talvez um pensamento, ele não queria saber de nós, alguma coisa assim. Então, uma questão não respondida. Às vezes, uma lição não aprendida, ele também se torna um vilão. Porque eu vou para o passado e eu continuo no mesmo erro. Eu fiz assim, eu fazia assim, e não aprendo. Então, o passado, note, ele pode ser algo bom, e um bom instrumento para a gente viver o presente e olhar para o futuro, mas ele pode ser uma âncora, que pode ou te amarrar ao passado, ou trazer ressentimentos e dores para o presente, por causa da âncora do passado. Lá na igreja tem um irmão, o Wellington e o Daniel, que a gente brinca assim, perdoa e segue. Ou seja, deixe aquela ofensa ou aquela mágoa para trás e caminhe. Tem pessoas que vão ficar amarradas. Então, quando a gente pensa assim, no passado, olhando para o passado, ele é essencial. Um sábio, uma pessoa sábia, uma pessoa que teme ao Senhor, ela vai saber olhar para o passado, tirar lições, aprender, e ali então ter, como eu disse, confiança no Senhor, esperança. Então, o passado, na sala de aconselhamento, ele é fundamental para nós. Lembre-se, eu já vou dizer logo de cara, ele não é determinante. Nosso passado ele não determina o que nós somos ou seremos, mas ele é importantíssimo no auxílio, na forma de entregar esperança bíblica, orientação bíblica. O passado ele é importantíssimo. É interessante isso que você falou sobre o passado não é determinante, né? Então, hoje, em alguns pensamentos, nós temos a ideia de que o passado realmente determina quem nós somos, né? E é interessante também o aspecto que você falou de que existe uma influência, mas não existe, né, uma taxação. Quer dizer, você é assim porque você viveu isso, né? E é interessante também o fato de que tem um autor que eu li, às vezes a gente fala do nosso passado, existem 2 formas do que nós falamos do nosso passado. A gente pode falar de uma forma interpretativa, como nós interpretamos o passado, diferente do que realmente foi o fato. E talvez do que outros estão dizendo sobre o nosso passado. Exatamente. Teria uma terceira forma. E aí entra um elemento de esperança, porque se eu olho para a minha vida, vamos pensar você, né, que tem o seu passado, talvez de abuso, talvez de abandono, talvez você fez coisas que você se envergonha hoje, né? Acho que todo mundo, de alguma forma, olha para o passado e fala, olha, eu deveria ter tido essa atitude, ou até, né, no abandono, ou seja, você não foi culpado dele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas sofreu pela culpa, né, ou pelo ato pecaminoso de alguém, e isso não determina quem somos hoje. Quer dizer, a influência pode ser, né? O Jeremy Pierre, no Coração Dinâmico, né, da vida diária, ele fala que devemos levar em consideração o fato da nossa formação. Sim. Mas quando nós colocamos como determinante, né, nós então diminuímos ou limitamos até o que a graça de Deus pode fazer na nossa vida. Não quer dizer que a pessoa não vai precisar de um processo para lidar com aquilo, de um acompanhamento, né, dependendo do que ela viveu ali no seu passado, mas é libertador, porque hoje muitas teorias falam sobre adaptação e saber conviver, ou ressignificar. E essa questão do ressignificado, às vezes, como é que o ser humano vai ressignificar a partir de uma referência particular, dele mesmo ou do outro, né? Então, isso que você falou traz uma esperança tremenda, né? Sim, e olhando para o passado, eu gosto de fazer analogias, né, que fica mais fácil, a gente usa no aconselhamento. A gente pode, se a gente tivesse hoje uma máquina que voltasse o tempo, para o passado, provavelmente a gente ia mudar muitas coisas. Mas não quer dizer que a gente não ia cometer os mesmos erros. Por exemplo, vamos aqui nesse campo da imaginação nossa. Vamos imaginar que Adão, depois de um certo tempo, ele pudesse voltar. Talvez ele não comeria o fruto. Mas ele ia cometer um erro de desobedecer o Senhor em alguma área. Então, quando a gente fala do passado, nessa questão que você está mostrando, trazer um ressignificado, ou eu gosto de olhar para o passado como ele nos traz escolas, ensinamentos, que eu
posso aprender coisas erradas, né? Então, e eu estou vivendo assim. Então, quando eu olho para o passado, eu tenho que entender exatamente o que aconteceu, como que eu estava, porque eu tenho certeza que hoje eu tenho 48 anos, né? 47, vou fazer 48. Eu queria ter essa mente que eu tenho hoje quando eu tinha 20 anos. Mas eu sei que se eu chegar aos 60, eu vou chegar. Não sei, fizeram uma cara aqui, né? Mas eu sei, se eu chegar aos 60, eu vou dizer, eu queria ter essa mente de 60 quando eu tinha 48. Então, o passado, veja só, ele foi o presente antigo, no qual você viveu e aprendeu. Eu penso assim, uma outra forma de tentar explicar o que eu estou tentando trazer de tese. Adão, ele conhecia Deus, mas em qual nível? Ele precisou do tempo, ele precisa de um tempo para conhecer a Deus. Ele precisa desenvolver um tempo. E esse tempo que Adão teve com o Senhor, houve erros. E conforme vai caminhando o tempo, esse tempo presente vai virando o passado, e eu começo a olhar para o passado, os erros e os acertos. E aí eu penso, o que eu faço com eles agora? Será que eles não serviram para nada? Obviamente que serviram. O nosso passado fala muito de quem nós somos, como nós fazemos escolhas, o que nós pensamos no mundo. Não quer dizer que ele vai barrar a minha transformação no presente. Então, eu sempre fui assim, agora eu vou ter que continuar assim, porque meu passado mostra que eu sou assim. Então, ele não determina o que precisa, ou necessariamente o que pode ser transformado na sua vida, mas ele revela quem você é. E eu acho que aí, eu estou fazendo uma ponte, aí a lógica de alguns que dizem, o seu passado, ele determina quem você é, porque você faz o que você faz hoje por causa do seu passado. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe, mas ainda assim o seu passado, ele identifica você. Porque você aprendeu a fazer isso, você viveu tais experiências. O seu passado, por exemplo, você tem um passado no interior, eu fui criado aqui na capital. É diferente o nosso passado, a nossa criação. Então tem coisas que você vai saber bem e coisas que eu não vou saber bem. Isso identifica, gente, identifica. Lógico que identifica. Mas isso determina se o meu coração pode ou não ser transformado pelo Senhor? Não. Então, eu não posso culpar o meu passado por aquilo que eu sou. Porque daí a pergunta seria, meu passado afeta o meu presente, o meu futuro? Com a sua resposta, sim, ele pode afetar, né? Mas o grande problema que eu vejo às vezes, né, acho que até em nós, de uma forma geral, no nosso coração, não sei se você também tem essa percepção, que às vezes nós vivemos na transferência da culpabilidade, né? Então eu penso assim, não, isso me afetou, tá, mas eu vou permitir que isso continue me afetando? O que a graça de Deus, né, fala sobre isso, que o Evangelho me propõe como mudança, e eu fico dizendo, não, mas é porque o meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, porque minha avó, porque eu vivi isso no passado. Então, existe também pessoas que levam a desculpa, né, e carregam essa ideia de, não, mas eu sou assim por causa do passado. Se tornou uma desculpa, né? Sim. Porque daí traz aquela ideia assim, eu não sou responsável. Exato. Né? Mas, me permita trazer talvez um ponto a mais. Primeiro, a gente esquece dois fatores. O primeiro é tempo. Nós nos esquecemos que nós vivemos dentro de algo chamado tempo. Né? O mundo não iniciou-se com a nossa existência. Eu nasci agora, o mundo começa. Não, você já está dentro de um período de tempo e esse tempo está correndo na sua vida. Então, primeiro precisamos entender o tempo. O tempo, ele não para, mas ele acaba. Opa, como assim? Eu não vou viver eternamente? Tá. Mas na eternidade parece que a coisa é um pouco diferente. Mas nós temos um tempo aqui. Então, esse tempo planejado pelo Senhor tem algum significado, tem algum sentido, porque senão perderia toda a lógica da vida. Então, eu acho que as pessoas, olhando para o passado, não entendem exatamente o tempo. Porque o tempo, como eu disse naquela fala anterior, o passado, ele vai, são processos, fases da vida que a gente vai aprendendo e não tem como você chegar numa fase ou numa etapa da sua vida presente hoje sem você ter passado pelo passado. Isso é um ponto que a gente tem que entender. O segundo ponto é que o passado, ele também me dá propósito de vida. Por exemplo, vamos tentar ser práticos.
Hoje eu sou assim porque eu apanhava muito do meu pai, ok? Então eu estou pondo a culpa no passado. E com isso eu tiro a minha responsabilidade. Agora eu posso ser assim. É mais ou menos isso que a gente escuta aí. Mas não só isso. Mas isso me traz um propósito de vida. Porque o propósito de vida, ou sentido de vida, eu vivo para quê agora? Eu vivo para agredir as pessoas? Eu vivo olhando para frente? Porque o passado, da mesma forma como ele me traz a desculpa para o presente, dos atos presentes, mas ele me dá como que eu vou dizer? Ele me dá um consentimento para eu olhar para o futuro e continuar fazendo a mesma coisa. Sim. Então não é só agora. Eu apanhava muito meu pai, então eu sou grosso. Então você não está arrependido do que você fez agora? Não. E tem mais, eu vou continuar fazendo. Por que você vai continuar fazendo? Peraí, a minha vida... Então, a minha vida, essa agressão do passado agora se tornou o meu propósito de vida de viver assim. Porque eu aprendi a viver assim. Uma coisa que eu acho que é pouco pensada. Quando a gente vai planejar o futuro, olhar para o futuro, a gente pensa na responsabilidade presente, na desculpa do presente, obviamente, mas não projeta, talvez, os meus atos futuros. E isso está tão impregnado na nossa mente, né? Que até na sociedade, de uma forma geral, existe, né? Quando conta a história de alguém que fez alguma coisa... Né, sei lá, o cara entrou lá no colégio nos Estados Unidos e atirou em todo mundo, né? Então sempre tem aquela ideia de não, vamos ver o passado dele, né? Ali é o que determina o que ele é. Veja bem, nós estamos falando que o passado é neutro, que não tem nenhum tipo... Até porque se Deus pede para que nós olhemos, né, o povo olhar para o passado, eu lembrei daquele texto de 1 Coríntios 6:10, que Paulo lista, né, vários pecados ali, ele fala assim, vocês eram assim também, né, que vocês não são mais, quer dizer, vocês tinham problema com homossexualidade, vocês, né, e a ênfase paulina ali de fazer lembrá-los do passado não é para envergonhá-los, mas para poder ver o quanto a graça de Deus os alcançou e o quanto eles foram mudados e transformados. Efésios 2, né? Eram por natureza filhos da... Exatamente. E aí existe já uma inclinação na gente para falar, mas tá vendo, olha aqui. Ou então aquele papo assim, educação. Então, essa questão antropológica, né, na sociedade e muitas filosofias, né, de tentar responder às respostas, né, do coração do homem nessa dinâmica da vida, muito mais dizendo que ele é condicionado a isso do que ele é responsável por isso, né? E aí, fazendo uma defesa a essas pessoas que fazem esse tipo, a forma de coletar dados, a pesquisa deles, sempre é objetiva. Eles não têm como mensurar a alma ou o coração. Então, eles vão meio que observar e, tá vendo? Percebemos agora que pessoas violentas, a maioria foram abusadas na sua infância. Isso é um dado, é uma pesquisa. Observável, né? Só que, se você perceber, se você fizer uma pesquisa, quantas pessoas hoje são gentis, dóceis, mas também foram abusadas na infância? Porque, vamos imaginar que nós fôssemos irmãos de sangue. Obviamente que eu sou sempre mais bonito, né? Daí, nós dois estamos aqui. E aí, fomos criados com o mesmo pai, a mesma mãe. Tomamos a mesma peia, né? Uma surra. Tivemos muito ou pouco, na mesma quantidade. Você pode ser uma pessoa violenta e eu posso ser uma pessoa pacata. Ou o inverso, sei lá. E aí, onde eu quero chegar com isso? Note que a mesma criação, o mesmo cenário não é determinante no passado para o seu futuro. Porque às vezes eu vou ser o seguinte, eu vou detestar a violência, então qualquer coisa o cara gritou, eu já fico com medo. Por quê? Porque meu pai era violento. Mas o seu pai, que é o mesmo que o nosso, então ele é violento, e aí o cara gritou, você já quer agredir de novo. Então, isso não dá para mensurar, ferir. Por quê? Porque isso está muito ligado com o nosso interior, nosso coração. O Jeremy Pierre, no coração de... Eu nunca lembro o nome correto em português, mas é o coração dinâmico na vida... A dinâmica do coração. Exatamente. Ele fala sobre o aconselhamento bíblico a partir de uma teologia da experiência humana, né? Ou seja,
a minha experiência nesse mundo, mesmo talvez vivendo na mesma casa que você, tendo os mesmos pais, mas existe a minha experiência, a minha leitura, a minha visão, né, desse mundo que eu vivo e da forma como eu me relaciono. Então, o Evangelho, ele vem para trazer essa esperança, né? Quer dizer, nós temos um perfil e um alvo de imagem que nós devemos seguir, independente do passado que nós tivemos, que é a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa muito claro isso em Romanos capítulo 8. E uma coisa importante, pastor Carlos, antes de fazer a outra pergunta, eu quero bater um papo com você que está aí. O pessoal está mandando aqui, olha só. Deixa eu ler aqui algumas mensagens. A Maria Corina Rodrigues, boa tarde, desde o Uruguai. Sou aluna do curso de aconselhamento do nosso curso aqui. Então, que bênção. Nós temos a Elma, boa tarde, irmãos. Nós temos também Jaquene Kelly, boa tarde, Arthur, paz e graça, homens de Deus, a Márcia Regina, e o Arthur está dizendo que está lá de Moçambique, África. Também nós temos aqui a Ângela Schneider, que é boa tarde, pastores Tiago e Carlos, parabéns pela escolha do tema. Foi você que escolheu, viu? Não sei se foi por causa do Santos, mas foi você. A Silgene também aqui dizendo boa tarde. Fortaleza. Fortaleza? Olá, um abraço aí. Nós temos também o Austin, bênção de... O Austin daqui, o cara trabalha aqui. Ele estava aqui agora. Ele estava aqui, o cara é fã, olha só. Um abraço para você, viu, Austin? Nós temos a Marli, boa tarde, que o Senhor continue abençoando sempre. Então, olha, você mandou seu recado aqui, mas falta a sua pergunta. O pastor Carlos vai responder todas elas aqui. Ah, é? Ele vai responder, né? Ele está se comprometendo aqui. Eu estou se comprometendo por ele. Obrigado. Mas ele vai responder. Então, manda a sua pergunta, manda a sua participação. Talvez você tenha uma dúvida do passado, ele vai responder aqui hoje. Pronto. Talvez você tenha um amigo que tem uma dúvida do passado. Você não precisa falar que é você, fala que é o seu amigo. Que é o vizinho. Que é o vizinho. O pastor Carlos também vai responder com relação a isso. E em quanto tempo a gente tem de programa? Daqui a pouquinho, a gente pode ficar aqui um tempo aqui para responder. Pastor Carlos, como eu posso pensar no meu passado dentro da perspectiva da soberania divina? E isso é um grande desafio no aconselhamento, porque hora ou outra nós recebemos alguém que teve um passado marcante, doloroso, talvez até machucado por alguém, leva aí uma mágoa. Como entender e relacionar o nosso passado com na perspectiva da soberania divina? Bom, isso é um grande dilema para alguns, e aí nós temos que dividir os públicos. Primeiro, aquele que não crer no Senhor, no plano divino, é impossível para ele lidar a soberania de Deus com o passado, em meio às dificuldades, tribulações, tudo que as pessoas... O outro público é aquele que crê, ou seja, é salvo em Cristo Jesus, então ele tem agora a habitação do Espírito Santo, ele pode entender a palavra de Deus. Por quê? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa tratar, Tiago, Deus não, a soberania dele, ela não está divorciada do amor dele ou da bondade dele, e principalmente, e eu quero enfatizar esse ponto, da sabedoria dele. Jerry Bridges diz isso, né? A perfeita sabedoria de Deus. Se você tira esses pontos que eu estou falando, o amor, a bondade e a perfeita sabedoria da soberania, fica difícil para você. Por quê? É óbvio. Então, se Deus ele é soberano, tem tudo no controle, e ele vê, por exemplo, teve esses massacres, teve pandemia, como que esse Deus ele pode existir, ou como ele pode ser Deus permitindo ou causando esses males? Então, para olhar para o passado, temos que olhar com esses 4 pontos juntos. Primeiro, quando a gente fala de uma perfeita sabedoria do Senhor, Deus, ele sabe exatamente o que precisa acontecer nesse tempo presente para que o seu povo olhe para ele, confie nele. Então Deus sabe exatamente o que precisa acontecer na sua vida para que você dobre seus joelhos a Cristo, para que você olhe para Cristo, para que você confie no Senhor. E aí a gente já pode lembrar de Salomão, que dizia, é melhor eu vou contextualizar, estar num culto fúnebre do que estar numa festa. Sim. Por quê? Na festa eu me sinto confortável, eu estou bem, está tudo legal. No culto fúnebre eu
tenho que pensar que daqui a pouco pode ser eu que estou lá. A vida, então, me traz a reflexão. Então, primeira coisa, eu preciso entender a sabedoria de Deus, que ela é perfeita. E não dá para a gente concorrer com essa sabedoria do Senhor. Segundo, Deus é bom. Se Deus é bom, todas as coisas que Ele faz são boas. Quando a gente começa a ler a Bíblia, o primeiro livro, e Deus fez isso, e viu que era bom. E tem essa ênfase, né? Se você olhar no texto, tem essa ênfase de mostrar que era bom. Ele faz questão de falar, era bom. Então você vê que é um Deus bom. Você vê que é um Deus de amor, e eu estou sendo bem rápido, até por causa do nosso tempo, sim, né? Mas você vê que é um Deus de amor, em qual sentido? Ele dá o que é necessário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê e não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, Ele deu o que era necessário, e isso é amar, isso é a minha definição de amor, uma ação. Agora entra a soberania. Deus tem um controle de todas as coisas. Opa, como que eu uno todos esses termos? Para cada um de nós existe um propósito no qual Deus traça para nós. Um propósito de vida, um alvo que nós vamos conseguir. E para isso necessita de coisas boas, coisas ruins. Na sabedoria do Senhor, na sua bondade, no seu amor, e como Ele tem o controle de tudo, Ele pode sim levar todas as coisas a cumprir o plano perfeito dele, que é me levar a ser adorador. Por natureza, nós não queremos saber de Deus. Por natureza, eu não quero saber. E aí, quando eu olho para um Senhor que tem todas as coisas no controle, eu posso confiar nas promessas dele. A gente acabou de falar, vamos olhar para o passado, e nós vimos lá que ele abriu o Mar Vermelho, que ele libertou o povo do Egito. Eu posso confiar nesse Deus, porque ele está no controle, ele mostrou que ele está no controle. Então, respondendo a pergunta assim de forma clara, como que eu olho a soberania de Deus no passado para transformar pessoas? Não, é impossível você ajudar pessoas, dar esperança, traçar planos, consolar, trazer propósito de vida sem a soberania de Deus. A gente não vai entrar no assunto, obviamente, mas lembra quando tinha o teísmo aberto? Teve uma época. Era impossível, porque tudo está na mão do homem. Isso te traz o quê? Medo, isso te traz insegurança. Quando eu tenho um Deus soberano, eu consigo olhar com esperança, mesmo nas coisas difíceis. Até porque eu estou tentando ser bem prático em todas as minhas respostas. Quando é que as pessoas buscam Deus? Aquele cara que nunca quis saber de Deus. Agora ele está internado com risco de morrer. Adivinha quem que eles ligam? Vai ligar para o pastor, para visitar. Para fazer uma oração. Por quê? Porque agora ele... Mas quando está tudo bem, eu não quero saber de Deus. Eu não preciso de Deus. E eu estou agora falando de crentes também. E um aspecto importante também nós temos em consideração é que nós vivemos num mundo caído. Quer dizer... o nosso relacionamento com esse mundo, né, o relacionamento com as coisas que acontecem aqui, tanto de pessoas quanto do próprio mundo, desse sistema de uma forma geral, é caído. Agora, quando você estava falando de soberania e falando da bondade de Deus, enfim, eu lembrei de um texto de Gênesis 45, quando José encontra seus irmãos. A frase para mim ali é uma frase que, né, eu fico muito mais impressionado com esse relato do que com o fato, porque às vezes a ênfase em José o cara foi abandonado pela família, né, os irmãos, rejeitado, mas ele se tornou o governador do Egito. Ok, né, eu vejo a soberania de Deus nisso, mas para mim o mais impressionante na vida de José é quando ele olha para os irmãos dele, né, e claro que isso não é por si, porque em si mesmo talvez ele quisesse usar do seu poderio para dizer, vou massacrar todos vocês aqui agora, porque eu tenho poder para isso, mas a frase que ele diz, ele olha para os seus irmãos e fala, não temais, nem vos entristeçais, porque para vos preservar a vida, Deus me enviou adiante de vós. Quando ele diz, Deus me enviou adiante de vós, eu entendo, né, que ele não está só falando do fato que, tá vendo, agora eu sou um governador do Egito. Ele está falando o quê? Da trama, ele está falando da prisão, ele está falando da acusação falsa, ele está falando dos problemas que ele teve, e ele consegue ter uma perspectiva do seu passado, dizendo, não, Deus me guiou até aqui. Fantástico isso, né? Acho que é um desafio para a gente. Com certeza. Eu não sei se
José ele foi tão assim santo assim em alguns pontos, porque eu acho que ele cometeu uma pequena vingança com os irmãos naquele No processo, né? isso. Não, vai lá, vai ficar preso, aquela pressão psicológica. E agora se voltar e ele arma uma cilada, né, para deixar o irmão preso e tinha que trazer o outro. Ele poderia já no começo talvez, vai lá buscar nosso pai, eu sou irmão de vocês. Então, só Sim, eu vejo como um processo. Exato. O processo dele lidar com aquilo. Quer dizer, ele não era tão santo que de letra ele tirou, mas ele... Mas ele tinha a convicção. Isso, mesmo como Abacuque, por exemplo. Abacuque, para ele entender a soberania de Deus, o Abacuque é o único livro profético que começa reclamando com Deus e não dizendo assim diz o Senhor. Quer dizer, Deus, parafraseando, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? O povo está afrouxando a justiça, né? E aí, de repente, nada muda. Mas capítulo 3, versículo 17, então começa aquele texto que nós amamos, mas esquece de ler o 1, o 2, o 3 até o 16, né? Ele fala ainda que a figueira não floresce. Esse processo é importante, foi tanto para José quanto para o Abacuque. E eu estava nessa fala que estou dizendo, confirmando o que você disse, porque era a confiança que Deus tinha um propósito na vida dele, a soberania de Deus. Porque na hora que ele tem um problema com a mulher de Potifar, ele fala que ele não poderia fazer isso por causa de Deus. Na hora que ele está preso, ele também lembra do Senhor. Então você vê que é um processo, mas que vai, isso vai ser importante para as próximas perguntas nossas, foi solidificando a confiança dele no Senhor. Ao ponto máximo de quando chega os irmãos, ainda que você vê que ele é pecador, como nós, ainda que ele é pecador ali, ele consegue agir dessa forma. Ele consegue, em outras palavras, o mal que vocês tentaram para mim, Deus fez em bem, por quê? Porque já tinha um plano de Deus. Nossa Senhora, olha assim, como que esse cara tinha? Mas ele foi construindo, entendeu? Aí a importância de ele se ver o passado. Né? O passado. E uma outra coisa importante também é, nós avaliamos o nosso passado constantemente. Pessoas avaliam, né? Às vezes até, eu não estou falando nem de gente que é profissional no sentido de atendimento, de psicoterapia, alguma coisa assim, mas a tendência é a pessoa, de alguma forma, avaliar o seu passado, ora de uma forma, ora de outra, enfim. Como que nós podemos avaliar o nosso passado de uma forma bíblica? E eu vou colocar uma outra palavra aqui. Aí pronto. Honesta. Porque a tendência, né, quando eu avalio por meio da minha dor, por meio da minha experiência. Uhum. Então, a forma bíblica é uma forma que vai já delineando, né, dando visão do que eu tenho que fazer, mas de uma forma honesta. Como eu posso fazer isso? Bom, primeiro é dizendo como não fazer. É não olhando para os resultados. Assim, mas espera aí, agora ficou meio complexo. Assim, como assim? Nós temos filhos, então... Meu filho, agora, ele é uma boa pessoa. Não, ele é uma má pessoa. Como que eu avalio isso? Eu não avalio o que ele se tornou, mas o que eu consegui ofertar, o que eu construí na vida dele, né? O que eu pude oferecer para ele. E aqui eu avalio, aí é uma avaliação correta. Não do que... porque meu filho pode dar coisa boa e eu ter dado... uma educação longe do Senhor. Ou meu filho pode ser uma coisa muito ruim e eu ter dado uma educação boa do Senhor. Então, a primeira coisa, quando a gente fala assim, como eu avalio o meu passado, não é pelo resultado, pelo presente, simplesmente. Mas, honestamente, tentando atingir o termo que você disse, honestamente, olhando se eu atingi o quê? O propósito pelo qual eu fui criado. O propósito pelo qual eu fui criado para viver naquele momento. Então, nós falamos de José. José ele estava sendo treinado para, em determinado momento, agir daquela forma. É um plano de Deus. Como a gente sabe que o passado dele foi bom? Qual o filtro? Qual o critério de avaliação? Será que antes ele conseguiu atingir o propósito de adoração ao Senhor? Por quê?
E aí a gente vai voltar novamente. Deus nos cria, Deus nos dá um tempo para que a gente aprenda do Senhor. Como a gente falou com Adão, ele conhecia o Senhor, mas ele foi desenvolver um relacionamento com o Senhor, confiar no Senhor. Então todas essas coisas, levando o tempo, é para quê? Para que a gente adore o Senhor, para que a gente represente o Senhor. Gênesis capítulo 1, Efésios capítulo 2, para as boas obras, lembra? Revelar a graça do Senhor e as boas obras que nós vamos preparar antes da função do mundo. Então, como que eu avalio? Eu consegui adorar o Senhor nesse meu passado, então meu passado foi bom. Eu não adorei o Senhor. Por mais misericórdia que teve do Senhor no presente, agora, até você colhendo fruto de coisas que você não plantou, mas não foi um bom passado. Então o meu passado eu avalio o quê? Como eu respondi às circunstâncias que aconteceram na minha vida, boas ou ruins, de forma que o Senhor seja engrandecido, ou foi engrandecido, exaltado, louvado, adorado. Eu consegui viver essa vida, eu olho para o meu passado e eu vejo como Deus foi glorificado, um bom passado, honestamente falando. E aí vem uma questão particular, uma questão, não é particular, mas particular. A motivação do meu coração, porque eu posso ter um passado que para os outros representa, manifestam uma adoração ao Senhor, mas que eu sei que no meu coração eu fiz tudo o que eu fiz por vanglória, cobiça, legalismo. E aí então, como que eu, tentando responder de forma agora objetiva, como que eu avalio? Olhando a motivação do meu coração, se estava ou não adorando a Deus. Difícil. É difícil, mas ao mesmo tempo eu vejo como libertador. Em que sentido? Quer dizer, eu respondo não, no meu presente, não condicionado ao outro, mas àquilo que o Senhor espera de mim como um filho dele. O alvo que é o Senhor. Exatamente. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quer dizer, ele teve muito, ele teve pouco. O que condicionou? Paulo e Silas na prisão, eles estão cantando. E a ênfase não é o louvor que dá ali. A ênfase é a resposta de um coração que entende, sabe quem é o Senhor, está sendo trabalhado pelo Senhor, está sendo ali, recebendo a graça para responder dessa forma. Eu lembro... E pegando isso que você está dizendo, se a gente hoje, a cultura atual hoje, nas pessoas muito fragilizadas, se elas, por algum motivo, são aprisionadas por causa do Senhor, elas vão questionar Deus por que permitem ou permitiu elas serem aprisionadas. Se fosse hoje, como que, Senhor, eu sou seu apóstolo aqui trabalhando para o Senhor, o Senhor vai deixar eu ficar preso? Um monte de gente aí que nem ouviu o evangelho, você vai me deixar preso? Você vê como que muda, né? Muda a perspectiva, né? O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala que Deus, resumidamente, nos deu tudo o que nós precisamos pelo conhecimento em Cristo de uma vida piedosa, né? Quer dizer, eu posso responder até mesmo a um pecado ou a um passado vil do que eu vivi de alguém, né? Quer dizer, alguém hoje fez algo contra mim, porque hoje, né, aquilo que você falou, hoje, amanhã vai ser passado. É complexo isso. É meio filosófico. Exatamente. Então, eu não tenho que esperar lá na frente para ver como eu respondi aqui, não. Eu tenho que responder hoje, biblicamente. Você sabe que quando eu faço aconselhamento, né, lá no meu escritório, eu tenho uma mesa, e a minha mesa tem uma lousa, né, um vidro. Eu literalmente desenho. Eu faço uma linha do tempo e faço os bonequinhos com as datas, porque às vezes para a pessoa entender o passado, olhando para o presente, ela começa a ter dificuldade, né? Bom, uma pergunta que talvez não tão fácil de resposta, mas a gente vai fazer porque porque é você que vai responder. Estou aqui, né? Se fosse você não faria, né? Existem algumas pessoas que às vezes chegam no aconselhamento, ou até você, né, que está assistindo, enfim, ou conhece alguém, né, nesse aspecto, tem alguma coisa do passado, e aí então, hoje, né, enfim, há anos atrás, ou há meses, você cometeu alguma coisa, ou fez alguma coisa, ou passou por um processo, e aí então, ela conhece alguém, seja casamento, seja, enfim. A pergunta seria exatamente o seguinte: é necessário contar tudo do meu passado para as pessoas? Marido, esposa, enfim. Bom, é um assunto complexo Complexo. e espinhoso. E espinhoso. Porque há casos
Sim. e casos. Exato. Então, mas ainda assim você tem que ter uma diretriz bíblica para isso. Exatamente. Espinhoso, quando eu falo espinhoso, é porque pode provocar dor, né? E complexo é porque você não tem uma normativa ou uma receita pronta para todos os casos. Você tem o quê? Você tem um ideal. Qual é o ideal? O ideal é que no seu relacionamento não tenha nenhum segredo, não tenha nada que a pessoa vai descobrir depois que pode te difamar ou trazer uma mágoa, alguma coisa assim. Esse é o ideal, certo? Porém, eu até coloquei aqui na minha cola, nem sempre o ideal, você tem o ideal, é o momento que você tem que lidar com a realidade. Porque a realidade eu tenho o ideal, mas a realidade é que talvez o seu coração não está preparado. Às vezes o meu coração não está preparado para aquilo, para ter a informação. E com isso eu não estou dizendo que você tem que ter segredos, não é isso. Eu estou dizendo ter sabedoria. Né? Sabedoria em como comunicar e quando comunicar. Agora, algumas coisas são clássicas, né? Por exemplo, você vai se relacionar com uma pessoa. Eu acho que tem alguns passos primários que a gente pula e depois fala, é agora. Então, você vai casar com uma pessoa, você tem que descobrir quem é essa pessoa. Então, antes de casar, algumas coisas são clássicas. O cara é um assassino? Não, eu conheci ele na internet, ele tá vindo lá do norte do país, né? Já que nós estamos no sudeste, tá vindo lá do norte do país. Então, eu quero saber quem você é. Tem uma dívida? Tem uma dívida, o cara acho que teve um programa na rádio, eu não lembro qual, que a mulher depois descobriu que o cara tinha outra família lá. Casou com ele aqui e depois descobriu que ele tinha outra família daí não era no norte, era no nordeste. Peraí, mas como, né? Então, eu acho que algumas coisas têm que ser essenciais. Ou você é o quê? Você é um assassino? Você tem dívida? Você tem alguma doença? Você descobre que essa mulher ela foi uma prostituta. Como assim? Talvez até coisas assim, ter um filho, né? Quer dizer, teve um relacionamento antes, não está nesse relacionamento, mas tem um filho. Eu conheci histórias de pessoas que entraram, casaram, e depois de 8 anos de casada, a mulher descobriu que o cara tinha um filho, mas ele não estava com ela nessa época, mas é uma responsabilidade. Quer dizer, isso faz parte da família, o contato, enfim, tudo isso, né? Então, como voltando, eu acho que tem um ideal. O ideal é não ter, mas tem uma realidade. E muito cuidado como você aplica esse ideal nessa realidade. Porque eu acho que você deve conhecer aquela história do pastor que o marido chegou para o pastor e perguntou, eu tive um adultério assim e tal, há 30 anos atrás, alguma coisa assim, e o pastor falou, vai lá e fala para sua esposa. Falou, a mulher largou o cara e o cara virou morador de rua. Conta essa história, não sei se é verídica, né? E depois de anos, alguém foi evangelizar o pastor, inclusive foi evangelizar o cara todo barbudo, todo sujo. Falou, nossa, essa situação, conta a sua história. Falou, você sabe a minha história. Você falou para fazer isso. Então, eu acho, obviamente que eu não estou falando que não deveria contar, tá? Fique bem claro, pessoal. Mas como, quando, de que forma, prepara o coração da pessoa. Porque às vezes a gente pode estar num lugar onde o nosso coração não está preparado. E aí é problema. Eu atendi um caso de aconselhamento há algum tempo atrás, onde tinha uma mentira. Assim, na verdade, a definição não é nem mentira, mas existia um fato que deveria ter sido contado no casamento e a esposa não contou. E ela então decidiu contar, mas aquilo ia trazer assim, uma mudança muito radical na família. E nós fizemos aconselhamento por aproximadamente 8 meses, junto com o marido, preparando ele para esse processo. E ela chegou e contou. E hoje eles são uma bênção juntos. Né? Quer dizer, e até aprende com isso. Até aprende. Então, assim, é claro que se corre, às vezes, o risco de ficar sabendo antes nesse processo, mas já estava num processo maior, né? Então, isso que você falou faz sentido, né? Nós temos que preparar o coração das pessoas, não simplesmente para jogar no sentido de desencargo de consciência, mas como que o outro vai receber, como que ele vai avaliar essa situação? Porque talvez, para mim, né, vou dar um exemplo, para mim, aconteceu há 20 anos atrás, eu já superei, mas para minha esposa que vai ouvir naquele momento, para ela é o presente e é o trair a confiança. Então, em vários aspectos. Então, isso é muito importante. Bom, e quando eu lido com culpa de não poder reparar o passado?
hoje, muita gente, né? Isso. Pais na educação dos filhos, talvez filhos que tiveram relacionamentos quebrados com seus pais no passado, os pais são falecidos. Aborto, né? A gente tem falado, né? Hoje se fala muito. Como lidar com a culpa, né, do que nós vivemos no passado, que a gente não dá para reparar. O sentido reparar é trazer aquilo, reconstruir novamente, ou tirar aquilo, né? Ou seja, como lidamos com isso? Eu penso o seguinte: primeiro, eu faria uma séria pesquisa se eu esgotei todos os meios, recursos para restituir, reparar. Pronto, acabou essa, não tem jeito, não dá para restituir, não dá para reparar, como você está dizendo. Então é confiar no perdão de Deus. Perdão do Senhor. Confiar que Deus sabe todas as coisas, que Ele não estava ausente naquele momento, que Ele pode te perdoar. E aí a questão mais importante: qual o aprendizado? Como que eu posso fazer disso algo que seja uma bênção para a sua vida e para a vida dessas pessoas? Porque, por exemplo, eu vou citar o exemplo do aborto, vai. Se eu cometi isso, e olha, eu não sei se você já aconselhou pessoas que cometeram aborto e depois, elas têm problemas com isso. Fica imaginando coisas, fica tendo problemas. Pensando assim, como que eu posso me sentir perdoado, mas como eu posso ajudar pessoas hoje a não cometerem o mesmo erro, entendeu? Então eu acho que uma das coisas interessantes, quando são esses tipos de falhas, erros que nós cometemos e não tem como reparar, é eu trabalhar para que outros não cometam a mesma falha. Sentir o perdão do Senhor, como você usou, ser liberto disso. Então, eu sou nova criatura, o Senhor me perdoa, Cristo, Ele pagou por esse meu pecado. Mas agora, já que eu passei por isso, é algo que não dá para reparar, e se outra pessoa cometer também não vai conseguir reparar, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Eu acho que isso seria um grande aprendizado para ser útil, uma ferramenta útil na obra do Senhor. E às vezes em casos assim eu vejo que a pessoa busca fazer algo em benefício do outro, compensando ou tentando atrair o perdão divino. Então uma coisa importante é, mesmo que eu não consiga reparar, e talvez muito do que eu fiz eu realmente não vou conseguir, aí eu não posso ter um conformismo, dizer, mas lidar biblicamente, e a perspectiva correta é, eu não preciso reparar para ser perdoado, porque a pessoa lida com um sentimento de culpa muito forte, né? Mas também não é à toa que eu passei, então eu posso ajudar muita gente a não cair nesse erro. Olha, tem uma pergunta aqui da Angela Schneider, eu vou fazer para você, é bem tranquila essa pergunta. Tranquilo. Não, mas realmente, Angela, muito obrigado pela sua pergunta. Diz assim, o que fazer quando se supera a situação ruim vivida no passado, mas não se supera a mágoa em relação ao agente causador do mal? Bom, na realidade não dá para você separar uma coisa da outra, eu acredito. Porque, assim, o que ele fez eu não ligo mais, mas eu tenho problema com ele, então não superou, entendeu? Não superou. E pode ser, nessa questão, pode ser realmente uma questão de perdão. Eu lembro de um aconselhamento lá na CAD, que a mulher, ela não foi eu que fiz, esse aconselhamento, mas a mulher, ela tinha nojo do cônjuge. E ela não queria saber do cônjuge, mas ela falou, pronto, não tem mais problema, agora a gente vive tranquilamente, tal. Tudo bem, tarefa de casa. Essa semana você vai dar um abraço nele. Ela não conseguiu dar um abraço nele. Ou seja, então não superou. Não tem, o que ele me fez não tem mais problema. Então se não tem mais problema, você restaura a sua relação, o seu relacionamento. E por que você não dá um abraço? Então, no caso, eu não... É lógico que toda pergunta a gente está chutando aqui, porque a gente não sabe o contexto, né? Mas, provavelmente, é difícil você desassociar uma coisa da outra, tá? Do que aconteceu com o agente do pecado, da ofensa. Talvez haja a superação em como eu respondo em certas questões emocionais, né? Quer dizer, eu chorava por causa disso, agora eu não choro mais. Isso
muito mais de como talvez a pessoa se enxerga, não estou dizendo que é o caso da Ângela especificamente, mas do que muitas pessoas fazem, né? Eu superei em que sentido? Eu vou viver minha vida e me dei bem na vida. Quer dizer, a pessoa tentou fazer alguma coisa ali, mas sempre carrega a mágoa com relação à pessoa. Então, realmente, assim, não superou. Isso acontece muito em casos de abuso. É. Não tem mais problema, estou vivendo a minha vida, mas essa pessoa eu não quero ver nem pintada de ouro, né? Pintada de ouro que a gente fala, né? E você fala assim, não, eu superei, o abuso que aconteceu não tem mais problema na minha vida, mas, só que é isso que eu estou tentando dizer, é difícil você desassociar uma coisa da outra. Eu até entendo, porque realmente não é uma situação simples, mas ainda assim você precisa, como lidar com a pessoa e não pode ter barreiras, né? Exatamente. E isso, claro, acontece dentro de um processo. O processo do Senhor vai renovando a nossa mente, né? Ou seja... O ideal você vai aplicando na realidade. Exatamente. Então, existe aquilo que a gente tem, né, como princípio, como você falou, ideal bíblico, mas é claro, a mágoa no passado, o problema de abuso, é um processo. Tanto que alguns ficam no aconselhamento 1 mês e lidam com isso, outros ficam 8 meses, né, 1 ano lidando com isso. Anos. Exatamente, o processo. Eu lembro daquele livro Aconselhamento Bíblico em Casos Difíceis, né? E ele fala de uma menina que foi abusada, né? Que a gente falando de casos do passado aqui, ela ficou mais de 1 ano fazendo aconselhamento. Alguns, né, menos tempo, enfim, é um processo. Bom, o pessoal tem participado aqui também. Deixa eu ler mais algumas mensagens. Beth Sampaio, boa tarde. Beth Sampaio, Alaide, paz do Senhor. Pode passar o nome do autor do livro sobre dinâmica do coração? O nome do livro é O Coração Dinâmico na Vida Diária, agora eu lembrei, Jeremy Pierre, da editora Peregrino, tá bom? Então em você inglês, pode... Isso aqui é dinâmica do coração, só que é em inglês, né? A dinâmica do coração é em inglês, mas em português foi traduzido como Coração Dinâmico na Vida Diária. Jeremy Pierre, então entra na editora Peregrino, inclusive tem aqui na Ezion, você pode entrar na nossa editora, editorezion.com.br, tem lá também, tem na nossa loja aqui na livraria física também. A Ângela que fez a pergunta aqui, Antônia, Deus abençoe você, pastor Carlos Antônia Duarte Penha Pereira. É a Toninha. Toninha, olha só. Nós temos aqui a Elma, que ela compartilhou o seguinte: eu tive um passado muito difícil, eu peguei depressão e fiquei muitos anos vivendo com depressão, mas com a graça de Deus eu superei e hoje eu estou em Cristo. Graças a Deus. A Fátima também compartilhou aqui, dizendo: eu tive um passado bem complicado, até mesmo pela desobediência a Deus, pois já conhecia os propósitos para a minha vida, mas em Deus, através da cura das emoções, o Espírito Santo foi me transformando. E a Maria do Carmo manda aqui, boa tarde, de Minas Gerais. Então, boa tarde para vocês, obrigado por compartilhar. Pastor Carlos, uma palavra de esperança para aqueles que estão ou vivendo no passado, quer dizer, arrastando emoções e coisas e comportamentos da sua vida por questões que aconteceu no passado, talvez pessoas não compreendendo corretamente a soberania de Deus, né, nas suas vidas. Uma palavra de esperança para elas. Aí, permite então ler o texto, né? A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele escreve assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos. Olha só, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. É aquela frase clássica, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o Santo Juiz, né, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, olhando para o passado, meus irmãos, Paulo pode falar de um passado a ele. Ele teve um passado ruim, ele foi perseguidor da igreja de Cristo. E ao mesmo tempo, ele foi o apóstolo mais evangelista que existiu, né? Então, olhando para a vida de Paulo, nós temos uma grande esperança, porque ele diz: guardei a fé, é o que nós precisamos fazer, guardar a fé. Combater o bom combate, né? Ele coloca aqui, ó, suportei os sofrimentos. Então, um homem de muitas dores, ele suportou, ele guardou a fé. E aí ele coloca de uma forma bem simples:
que ele tinha certeza que receberia a coroa da justiça, ou a coroa de justiça, né? Que é aquela transformação, podendo viver com o Senhor. Então, a minha palavra de esperança é: façamos como Paulo. Suportemos esse momento, vamos manter a fé, porque esse tempo presente, que virá, se tornará o nosso passado, não se compara com o nosso futuro, com a coroa de justiça que o Senhor vai nos dar. Amém. Graças a Deus pela esperança que nós temos em Cristo e por saber que o nosso sofrimento, aquilo que nós lidamos aqui, não é sem propósito nenhum. Nós caminhamos para aquilo que Deus tem preparado para nós. Graças a Deus. Pastor Carlos, eu quero agradecer a sua participação aqui, sempre muito bom tê-lo aqui, bater esse papo, conversar sobre outros temas, né? Será reconvidado novamente para estar aqui, para falar de outros temas. Eu sempre agradeço a sua disposição, a sua amizade, você, a Fernanda, a sua família. Deus continue abençoando seu ministério, o trabalho de aconselhamento também lá na Igreja Batista Regular em Jardim Tremembé, seu trabalho também no seminário, como professor, né, como estudante, fazendo doutorado. Ore por esse homem, né, ore por ele. A minha tese é sobre casos difíceis. Casos difíceis, ore pela vida dele. É bom ter, né, ver assim, irmãos e irmãs estudando, se preparando cada vez mais. Deus abençoe a sua vida, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a nossa amizade. Isso não quer dizer que você continua me devendo a pizza. Falando em passado. Se você paga logo isso, falando em passado, né? E é sempre bom estar, né? Esse bate-papo entre amigos e principalmente entre irmãos é sempre bom, né? Eu gosto muito. E nós aprendemos, né? Aprendemos com a perspectiva do outro, com a dor do outro, com a forma que o outro lida também com a sua vida, né? Com certeza. Eu também quero agradecer a você que esteve aqui conosco, mandou suas considerações, mandaram as suas perguntas, as suas observações, e aquelas pessoas que também compartilham suas vidas aqui no chat, né? Nossa oração é para que Deus conforte o seu coração, te direcione na palavra dele e você possa então fazer aquilo que o Senhor se agrada. Esse programa é o programa Aconselhamento Bíblico, ele acontece toda semana, às quintas, às 14h30, aqui no canal, aqui na IPP-TV, o nosso canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e você pode participar sempre. Hoje, às vezes, tem convidados, eu estou aqui sozinho, batendo um papo, o pessoal está de lá também, né, trazendo. E, para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse essa indicação do livro. Stephen Weyer? Isso, tem um livro aqui que você pode ler, que é muito bom, inclusive ele ensina aqui, é bem prático, né, como avaliar o nosso passado. Eu acho que em português, se eu não estiver enganado, ele é um dos melhores. Ele trata sobre como você lidar com o passado, se você foi vítima, ou se você não foi, se você foi o ofensor, se você respondeu bem ou não. Ele chama dos baldes. Os baldes. 1, 2, 3 e 4. Então, colocando o seu passado no devido lugar, seguindo em frente, em plena liberdade e completo perdão. Então, eu acho que ele é prático, bom, e se você gostaria de ajudar muitas pessoas ou a si mesmo, esse eu recomendo. Isso, dá para ver sim aí, ó. Colocando o seu passado no devido lugar, do Stephen Weyer, editora Nutra, e você pode também adquirir na nossa editora, que tem no site também, tem físico aqui, tem uma sequência de aconselhamento. Então, fica aí a literatura para você poder ler, para você se aprofundar mais com relação a esse tema também. Bom, nós vamos nos despedir, chegamos ao nosso tempo de encerrar esse programa aqui. Bênção, né? O pessoal colocou aqui o quanto foi restaurador e abençoador esse tempo, esse bate-papo que nós tivemos aqui. Amém. Por meio da palavra de Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Se Deus permitir, semana que vem nós estaremos aqui com um novo tema. Vamos falar na semana que vem, vamos falar sobre distúrbios ou transtornos alimentares com a Larissa Ferraro. Larissa Ferraro estará aqui conosco falando sobre esse tema tão importante que às vezes não é muito falado, né? Aquela ideia, crente come muito. E ela está lançando um livro. Vai lançar um livro. Às vezes há aquela ideia assim, não, crente tem que comer mesmo, porque crente, né, come, reúne. Será que isso é bíblico? Inclusive, se você vai contratar um buffet, você é crente ou não. Exatamente. Se você não é crente, então tem muita bebida. Exatamente. Mas se você é crente, já tem muita comida. Então, semana que vem vamos falar sobre distúrbios alimentares com Larissa Ferraro aqui. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue guardando o seu coração.